5 horas e 39 minutos desta quinta-feira e 27 governadores de estados e do Distrito Federal se reúnem nesse momento em Brasília com o presidente Lula. Entre os principais assuntos estão as perdas de arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incidentes sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e também de transporte público e as demandas regionais a serem levadas para o Executivo Federal. A expectativa para a reunião com Lula é que cada governador apresente ao menos 3 demandas de obras ou de financiamentos de programas estaduais. Algo de positivo que a gente pode tirar desse movimento do Lula em relação aos governadores, Serrão? Olha, o positivo é que o presidente da República se colocou à disposição para conversar diretamente com os governadores. Essa é a esperteza de Lula, porque nesse tipo de encontro ele tem condição de, politicamente, enquadrar os governadores. Lógico, haverá cobranças também para o lado dele, mas aí ele também sabe tirar proveito disso, porque ele também pode devolver, fazer a contracobrança àquele governador. De qualquer maneira, é política, é diálogo. O Brasil precisa disso, de discussão política, do diálogo aberto, não do ódio. Então, esse tipo de evento, esse tipo de reunião é muito bem-vinda, tem que acontecer de maneira constante e Lula sabe muito bem tirar proveito pessoal e político desse tipo de iniciativa. Agora, Piperno, pensei num encontro que, aliás, se repete pela terceira vez em 26 dias de governo entre Tarcísio e Lula, né? Terceira vez que ambos se encontram num período muito curto aí de tempo. Paulo, inclusive no mais recente a gente até chamou atenção pro dress code aí dos dois, né? Os dois aí com as mesmas cores de roupas, né? Até mesmo ornando a gravata, olha só que sintonia. Mas veja, o governador de São Paulo, ele já deixou muito claro que ele tem uma série de grandes projetos e vários deles dependem, inclusive, da anuência, ou pelo menos da boa vontade do governo federal. Um deles, que eu já citei aqui outro dia, era, inclusive, retomar uma antiga ideia do ex-prefeito Haddad de transformar a região da CEAGESP num polo aí para o desenvolvimento de startups, recolocando a estrutura lá da CEAGESP na região de Perus, no oeste aqui de São Paulo. Só que para isso ele precisa, então, contar com com o aval do governo federal a quem pertence o controle lá da CEAGESP. Então, há óbvia sintonia, assim, é necessário que realmente essas duas partes elas sentem e conversem, porque caso isso não aconteça, esses projetos vão se tornar iniciativas natimortas e aí provavelmente o estado de São Paulo e os demais estados também vão acabar perdendo ótimas oportunidades. Eu citei há pouco aqui, inclusive, o trem Intercidades, que é uma obra robusta, uma obra importante. Isso é, aliás, um vexame não haver um trem, por exemplo, uma linha de trem que faça ligação São Paulo-Campinas, e são menos de 100 quilômetros. É uma vergonha, né? E 2 polos muito ricos, e não há exatamente transporte ferroviário para isso. Mas também, se não houver essa sintonia entre União e Estado, esse projeto não vai sair do papel. Agora, Vilela, as prioridades que o Tarcísio vai apresentar hoje, e deve estar apresentando nesse momento agora na reunião com o Lula, em relação ao trem Intercidades, que a gente falou aqui, linhas de metrô inclusive de São Paulo para o ABC, para Guarulhos, e também de obras na Baixada Santista, incluindo aquela intenção mais antiga dele de privatizar o Porto de Santos. Exatamente. Eu vejo que esse tipo de atitude, né, tomada pelo presidente da República, no sentido de reunir os governadores para dialogar, eu vejo que ela é muito bem-vinda. Como bem falou o Piperno, quer dizer, em pouco mais de 20 dias, nós tivemos aí já 3 reuniões de Tarcísio Gomes de Freitas, por exemplo, junto ao presidente da República. Então, é importante dialogar, é importante ver as formas de colaboração, independente de questão político-partidária, é importante que isso aconteça. No caso de São Paulo, nós temos esses elementos do metrô, nós temos esses outros pontos que estão sendo levados pelo governador Tarcísio. Agora, no fundo, o que o governador Tarcísio quer mesmo
é a privatização do Porto de Santos. Agora, ele sabe muito bem que não adianta chegar numa reunião dessa grande com um tema polêmico como esse. Para essa questão do Porto de Santos, vai precisar de muita conversa com o ministro Márcio França, conversa com o presidente Lula, conversa com outros políticos que eventualmente possam convencer o governo federal, porque realmente falar em privatização para o governo federal é muito difícil.